O tratamento dos pacientes com diabetes tipo 1, em especial as crianças, é um desafio constante entre as famílias que buscam imitar a secreção fisiológica de insulina pelo pâncreas. Nestes 100 anos da descoberta da insulina, houve muito progresso que tornou o tratamento mais fisiológico, perto do normal, com menor risco de hipoglicemia e garantindo mais flexibilidade na vida das pessoas com diabetes tipo 1. Eu sou Giovanni Mello e ajudo famílias a controlarem a glicemia de seus filhos. E nesse vídeo eu vou analisar junto com vocês algumas insulinas. Vou mostrar as vantagens e desvantagens de cada uma e ao final desse vídeo vocês estarão prontos para avaliar de forma crítica o tratamento que hoje estão realizando com os seus filhos. Então, papel e caneta na mão e vamos iniciar com as insulinas humanas, mais especificamente a insulina regular, que deve ser usada para correção de hiperglicemia com aplicação de 30 a 45 minutos antes das refeições para que o pico de ação coincida com a absorção do alimento. Ela apresenta esse pico de ação entre 1 e 2 horas, com grande variação intra e interindividual. O que eu estou querendo dizer com isso? É que o pico de ação dela vai variar em determinados momentos do dia na mesma pessoa e vai variar também entre pessoas diferentes. O seu aspecto ele é límpido e não exige nenhum tipo de mistura, agitação manual, nenhuma prévia à aplicação, tá? Nem homogeneização. É simplesmente aspirar e aplicar. Então, quais são as vantagens de se utilizar a insulina regular? A primeira, pode ser misturada a NPH. Segunda, tem baixo custo nas farmácias e a sua distribuição ela também é gratuita em todo o Brasil. E é a principal insulina utilizada no tratamento da cetoacidose diabética. Você que usa essa insulina e acha que ela tem outras vantagens, abaixo desse vídeo tem a área de comentários. Então, conta pra mim quais são as outras vantagens que eu esqueci de mencionar nesse vídeo. Ok? Então vamos lá. Quais são agora as desvantagens de se utilizar a insulina regular? A primeira desvantagem é pelo seu perfil de ação, que vai necessitar de uma aplicação com um tempo muito anterior à da refeição e um maior risco de hipoglicemia tardia. Agora vamos falar da insulina de ação intermediária, a NPH. Poucas pessoas sabem que a insulina NPH ela é obtida pela adição de protamina à insulina regular humana, o que retarda a absorção da insulina após a sua aplicação no subcutâneo. E assim ela é utilizada como uma insulina basal. Como o tempo de ação dela é baixo em comparação com outras que nós veremos, ela deve ser aplicada de 2 a 4 vezes ao dia. Logicamente que isso vai depender do controle glicêmico de cada pessoa. E assim como a insulina regular, a NPH apresenta bastante variação intra e interindividual, o que acaba sendo negativo para o conforto do tratamento do paciente e responsável pela maior parte das suas desvantagens. Diferentemente das demais insulinas, o aspecto da NPH ele é turvo e exige mistura antes da aplicação. Agora é muito importante saber homogeneizar a insulina, principalmente por conta do surgimento de bolhas na insulina, caso a mesma seja sacudida. Se surgirem bolhas e em seguida você for administrar a insulina, pode ocorrer durante a aplicação, o envio dessas microbolhas para o seu subcutâneo, diminuindo assim a dose da insulina aplicada, não é verdade? Então agora vamos falar das vantagens da NPH. E eu começo a citar pelo menos uma, que é
ela é a única insulina basal que pode ser misturada a uma insulina regular ou a análogos de ação rápida. Isso tudo na mesma seringa. Logicamente, quando os horários, das duas insulinas elas coincidirem. Essa estratégia de misturar as insulinas, ela pode melhorar a adesão na fase inicial do tratamento em pacientes resistentes a múltiplas doses, que tenham dificuldade em aplicar várias vezes a insulina. Agora, uma observação rápida. Para a gente efetuar a mistura na mesma seringa, é fundamental que a insulina regular seja colocada na seringa antes da insulina NPH, ok? Outra vantagem é que o seu custo é baixo e ela é distribuída gratuitamente em todo o Brasil, tá? E uma outra vantagem que é muito importante, ela está em uso há mais de 30 anos e está sendo testada em todas as idades, inclusive em gestantes. Ou seja, existem muitos dados sobre essa insulina que podem ser úteis na hora de se decidir por uma ou outra insulina. Agora, quais são as 3 desvantagens que eu levantei? A primeira é com relação ao pico e tempo de ação. O pico de ação leva a horários mais rígidos com relação às refeições e redução do tempo de jejum, além de hipoglicemias noturnas, então é arriscado. E a segunda desvantagem, a homogeneização ela deve ser feita de forma rolagem da insulina por pelo menos 30 vezes. Nada de sacudir, ok? Nada de sacudir a insulina. E a terceira é a necessidade de múltiplas doses, ok? Então, se você tiver outras vantagens ou desvantagens que eu não mencionei, coloca para mim lá nos comentários porque isso pode ajudar muitas famílias, tá bom? Ok, pessoal, nós finalizamos as insulinas humanas. Agora nós vamos falar sobre os análogos de insulina de ação rápida. Lembra que eu falei que nesse vídeo eu vou analisar junto com vocês algumas insulinas e vou mostrar as vantagens e desvantagens de cada uma? E ao final desse vídeo vocês estarão prontos para avaliar de forma crítica o tratamento que hoje estão realizando com os filhos de vocês? Então, continuem com o seu papel e a sua caneta na mão, anotando todas essas informações, e quem quiser depois tirar suas dúvidas, é só mandar para mim lá na página, na parte de mensagens abaixo do vídeo. Bom, vamos lá. Análogos de insulina de ação rápida, ou AAR. São insulinas, pessoal, humanas modificadas em suas moléculas, simulando assim a ação mais fisiológica dessas insulinas com maior cobertura das variações da glicemia no período pós-prandial imediato e menor risco de hipoglicemia tardia. Olha só, olha só que coisa boa, nós já estamos evoluindo na qualidade das insulinas. Esses dois benefícios, eles são observados por sua menor variabilidade na absorção, uma vez que os análogos de ação rápida são absorvidos rapidamente quando comparados a uma insulina regular, atingindo as concentrações séricas, ou seja, no sangue, necessárias e causando um pico de ação mais precoce. Além disso, como temos o tempo de ação mais curto, reduzem o risco de hipoglicemias tardias, provocadas muitas vezes pela soma das insulinas que nós aplicamos durante os períodos do dia, não é verdade? Então, embora o controle glicêmico a longo prazo possa ser modificado de forma efetiva quando comparada à insulina regular, o uso dos análogos de ação rápida de maneira adequada permite maior flexibilidade no tratamento e melhor ajuste no momento da aplicação. E a sua aplicação ela varia de 15 minutos antes da refeição, durante ou até mesmo após o final imediato da refeição.
Essa forma de aplicar ao final, imediatamente ao final da refeição, é muito utilizado em crianças que têm dificuldade de consumir todo o alimento. A gente sempre espera ela terminar de comer para aplicar, não é verdade? Então, atualmente, existem 3 tipos de análogos de ação rápida no mercado brasileiro. Nós temos a Lispro, que é uma Log, nós temos a Asparte, que é a Novorapid, e nós temos a Glulizina, que é a Apidra. Todas elas apresentam pelo menos uma modificação em suas cadeias de aminoácido. Ah, Giovanni, isso é muito complicado. Não, calma que eu vou explicar. Isso provoca pequenas diferenças no tempo de ação de cada uma delas. A escolha depende das características, principalmente das refeições de cada paciente, permitindo assim, pessoal, a individualização de cada tratamento. Por isso que tem paciente que usa um tipo e outro usa outro tipo. Elas têm o seu início de ação em torno de 10 a 15 minutos e um pico de ação entre 1 e 2 horas. E a sua duração máxima é de 4 a 5 horas no máximo. E devem ser utilizadas sempre no período pré-prandial, tá? Incluindo as refeições, os lanches da manhã e os lanches da tarde, ok? Então, quais são as vantagens de se utilizar elas? Primeiro é o início rápido, um pico precoce, tá? Ou seja, ela começa a fazer a ação muito rápido, tá? A ação dela é mais fisiológica, simulando a insulina normal do organismo, e ela evita, tá? Ela diminui, na verdade, os riscos de hipoglicemia. E quais são as desvantagens? Um é o custo, que é um pouco mais alto do que a regular, ok? Se vocês tiverem outras desvantagens, além do custo, vocês me falam, tá bom, pessoal? Então, muito bom que vocês estão assistindo até agora. Você será premiado porque eu deixei o melhor para o final, que são os análogos de insulina de ação ultra rápida. Isso mesmo, nós estamos cada vez mais evoluídos em relação à insulina. Atualmente, uma nova formulação de insulina Asparte de ação ainda mais rápida, que é a Fiasp, foi lançada e já está disponível, tá, no Brasil. O que eles fizeram com ela? Eles adicionaram à insulina a nicotinamida e a arginina, que permite uma absorção inicial ainda mais precoce da insulina, representando uma ação mais semelhante à da secreção fisiológica das células beta-pancreáticas. A concentração sérica é 2 vezes mais precoce comparada com a Asparte, e o efeito na redução da glicose pós-prandial é mais potente e mais precoce. Em outras palavras, ela é melhor. Em alguns estudos, tanto a Asparte quanto a Fiasp, elas demonstraram redução similar na hemoglobina glicada, no número de hipoglicemias graves, e apresentaram um perfil de segurança similar. Interessante isso. Então, você deve estar se pensando ou se perguntando, se elas são tão similares, por que eu deveria mudar a minha insulina atual para a Fiasp? Será que precisa? A gente vai descobrir isso daqui a pouco. Então, vamos às vantagens, tá, da Fiasp. Primeiro de tudo, início mais rápido que a Asparte e curta duração de ação. Melhor para corrigir hiperglicemias. Ok? São as 2 vantagens. As desvantagens. Tem um pouco tempo de estudo. Tá? Não tem muita informação ainda a respeito das ações dessa insulina. Agora, nós vamos entrar nos análogos de insulina de longa duração, né? De ação bem longa. Os primeiros análogos sintéticos de ação basal foram as insulinas Glargina, U100 e Detemir, chamadas de análogos de ação longa, ação lenta ou ação prolongada. Os análogos de ação longa
também chamadas de AAL, têm ação mais prolongada e previsível que a NPH, promovendo menor frequência global de hipoglicemias, menor ganho ponderal e menor variabilidade intra e interindividual, e melhor previsibilidade de ação em relação à insulina NPH. O análogo de insulina glargina U100, Lantus, Basaglar, tem a duração de 20 a 24 horas. O horário de aplicação deve ser individualizado e respeitado todos os dias, sendo menores os inícios de hipoglicemia noturna com a aplicação matinal. Por isso que 90% das aplicações são feitas de manhã. A aplicação sugerida, pessoal, ela é em dose única. Entretanto, 15 a 30% dos pacientes pode haver a necessidade de fracionamento em 2 doses, quando houver hiperglicemia inexplicada próximo ao horário da sua aplicação. Aí sim é feita a quebra, né? Aplica de manhã e aplica à noite. O análogo de insulina Adetemir, que é a Levemir, ela apresenta uma ligação com a albumina sérica do sangue. Ela tem uma duração aproximada de 12 a 20 horas, devendo ser administrado preferencialmente em horários fixos. Em bebês e crianças, ela pode ser aplicada em dose única. Os análogos de ação longa, eles dispensam homogeneização, não precisa misturar, com o risco de alteração da farmacocinética das insulinas, principalmente das prandiais. Agora, os análogos de ação ultralonga. Os análogos de ação ultralonga, como a Degludeca, que é a Tresiba, e a Glargina U300, que é a Toujeo, representam a evolução da insulinização basal. Essas insulinas, pessoal, elas apresentam maior estabilidade farmacocinética em virtude de uma absorção mais lenta a partir do depósito subcutâneo. Consequentemente, esses produtos apresentam um perfil de ação mais estável e prolongado, possibilitando maior comodidade e segurança. A Degludeca e a Glargina U300 são de aplicação única, diária e exclusivamente para uso subcutâneo. Além disso, não podem ser misturadas com outras insulinas e análogos, ok? Agora, quando comparados à Glargina U100, os 2 análogos Tresiba e Toujeo, elas promovem uma menor incidência de hipoglicemia em um perfil variado de pacientes, incluindo menor incidência de hipoglicemias noturnas e hipoglicemias graves em pacientes com diabetes tipo 1. A insulina Degludeca, ela permite uma maior flexibilidade no horário de aplicação, sem prejuízo do controle glicêmico. Por exemplo, se um paciente se esquecer de aplicar a Degludeca, ele pode aplicá-la quando se lembrar, desde que a próxima dose não esteja a menos de 8 horas. Olha só, eu vou repetir. Se um paciente se esquecer de aplicar a Degludeca, ele poderá aplicá-la quando se lembrar, desde que a próxima dose não esteja a menos de 8 horas. Combinado, pessoal? Então tá bom. Olha só, no caso da Glargina U300, há um menor volume de aplicação por se tratar de uma formulação concentrada. Tá? Essa é uma característica particularmente útil dessa insulina, porque ela alivia os desconfortos das aplicações de pacientes que têm necessidade de doses muito elevadas de insulina basal. E para finalizar, com chave de ouro, eu quero falar com vocês sobre as insulinas bifásicas ou pré-misturas, que elas são pouquíssimo prescritas, tá? Mas que é importante que nós tenhamos esse conhecimento. As insulinas bifásicas, elas são preparações com misturas de insulina de ação prandial com insulinas de ação intermediária em proporções fixas e específicas. Por exemplo, NPH mais regular,
na proporção de 70-30. Nós temos a Humulin 70-30. Asparte com protamina mais a asparte pura, que é a Novomix 30. Também temos a NPL, que é lispro protaminada, mais lispro, que é a Humalog Mix 25 na proporção de 75-25. Então, pessoal, como podemos observar, existem diversas insulinas no mercado brasileiro. Insulina humana, insulina de ação intermediária, análogo de insulina de ação rápida, análogo de insulina de ação ultra rápida, análogos de insulina de ação longa, análogo de insulina de ação ultra longa, não é verdade? Insulinas bifásicas ou pré-misturas. Nós temos muitos tipos, não é verdade? Então, finalizando o nosso tema de hoje, vamos fazer uma análise do tempo de ação de cada uma das insulinas, tendo em vista que cada uma das famílias que está aqui assistindo a essa aula possivelmente aplicam insulinas diferentes, não é verdade? Nessa figura que estão vendo aqui do meu lado, é uma representação do perfil de ação de cada uma das insulinas disponíveis no Brasil. Então, olha para essa figura e encontre o que as insulinas que você usa, tá? E perceba a forma como ela se comporta após a aplicação. De cima para baixo, vocês estão vendo que nós temos a Tecnosfera, que é a insulina inalável que eu não abordei hoje. Logo em seguida, nós temos a Fiasp, que tem o seu efeito hipoglicemiante mais rápido, por isso, na curva do desenho, ela é maior. Em seguida, nós temos, na mesma proporção de efeito hipoglicemiante, a Lispro, a Asparte e Glulisina, que são as insulinas mais utilizadas pelas famílias que cuidam das crianças com diabetes tipo 1. Abaixo delas, nós temos a Regular, que, como vocês podem observar, na figura aqui ao lado, demora mais tempo para ter o efeito hipoglicemiante e permanece mais tempo no organismo, podendo causar uma hipoglicemia tardia. A intenção da aula de hoje, pessoal, é trazer para vocês uma reflexão a respeito do tratamento do seu filho. Refletir se as condutas terapêuticas que estão sendo apresentadas são as mais indicadas para o seu filho ou para a sua filha. Mas também trazer ao seu conhecimento novas informações a respeito das insulinas que você manuseia diariamente e que às vezes manipula elas sem o conhecimento de como elas agirão no organismo do seu filho. Agora, em posse desse novo conhecimento, pegue a sua receita de insulina, identifique qual a insulina basal, qual a insulina rápida que está prescrita e reveja nessa aula as vantagens e desvantagens das suas insulinas e avalie comparando a eficácia delas com o controle glicêmico do seu filho. E tente perceber o que pode ser feito para melhorar o tratamento dele em relação ao tipo de insulina que ele faz uso. Seja alterando o horário de aplicação da insulina pré-prandial, seja tendo que solicitar a mudança do tipo de insulina. Respeitar o tempo de ação das insulinas tem o poder de melhorar o controle glicêmico do seu filho. Por exemplo, saber que a insulina demora de 10 a 15 minutos para iniciar o seu efeito dá aos pais, a vocês pais, a possibilidade de antecipar a aplicação da insulina para coincidir com o início da alimentação, evitando assim pico de hiperglicemia e mantendo a curva glicêmica mais linear. São pequenos ajustes diários que as pessoas com diabetes tipo 1 precisam realizar diariamente para manter um bom controle glicêmico. Ter uma metodologia que auxilia o alcance desses resultados também é importante para todas as famílias.
E é isso que eu trago para vocês, a minha metodologia. Espero que com a aula de hoje, seu filho ou a sua filha tenha um melhor acompanhamento dentro de casa por vocês e uma vida mais saudável. E se quiser ver mais conteúdos como esse, se inscreve nas minhas redes sociais, Instagram, @enf.giovanimelo, no YouTube, enf.giovanimelo-diabetes tipo 1. Eu espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais.